You are now tuned into Pod Better 33. Turn up, fala mais sobre ti. Tell me, open convos, não há mais portas fechadas para ti. Saídas e saídas, we got it coming in. Run it back. Me and Hustle stuck together like Siamese. Kid, can I do? Como é que é, pessoal? Mais um episódio. Pode ter 3 beta na casa com mais uma convidada especial. Hoje temos connosco aqui a Yanina Wrighted, ela que é médica neurologista e especialista em mudança comportamental. Ela vai falar um pouco das profissões e do seu dia a dia para vocês aí em casa. Então vou apresentar aqui. Olá Yanina, tudo bem? Olá, eu estou bem, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por teres aceito. Foi muito difícil devido à agenda, mas graças a Deus estamos aqui para poder deixar ficar um pouco das tuas experiências para as pessoas em casa também, né? Então, para começar, como eu gosto de começar sempre com os meus convidados, gostaria de saber como é que foi a infância da Yanina. Infância é uma referência que a gente tem. E eu tive uma infância boa porque tive muito amor. Quando a infância é cheia de amor, todas as dificuldades tornam-se grandes referências. E eu digo isso porque tudo aquilo que eu passei, hoje eu vejo construir uma história de sucesso. E isso partiu da referência dos meus pais. Desde cedo eles mostraram-me que é muito importante cada fase da vida eu passar por elas e eu ressignificar. Okay. Poderia aqui deixar que tive uma história de sofrimento, mas eu não visualizo assim. Todas as fases foram necessárias. Desde o momento que eu vendia a rua, o momento que eu cobrava chapa, desde o momento que eu dava explicação aos colegas, isto tudo fez parte da minha história. Hoje eu não olho como uma infância de problema, mas eu vejo que aquilo, tudo que eu passei, construiu a Yanina de hoje. Moldou, né? Moldou, né? Muito bem. É bom não olharmos para o lado do sofrimento, né? Olharmos sempre para o bom que trouxe todo esse processo. Quem é a Yanina nos dias de hoje? Yanina é uma mulher que olha a vida de uma forma diferente. Eu aprendi muito a ter uma visão totalmente diferente. A visão diferente não significa que eu seja especial comparativamente aos outros, mas eu olho as pessoas de uma forma especial. Aprendi isso nas consultas que eu tenho, não olho o doente. Como sou alguém que carrega em si uma doença neurológica. Okay. Eu olho o doente no seu todo, desde a componente mental até a componente física. Então, isto torna-me especial, porque eu ajudo até em áreas que a pessoa em algum momento não imaginou que tivesse algum problema. Okay. E a Yanina que eu me vejo hoje é uma Yanina que eu já me espelhava há uns 3 ou 4 anos, porque o que eu me tornei hoje é fruto de construção de uma história de sacrifícios, tive que abdicar muita coisa para aqui chegar, mas eu almejo chegar mais longe e transformar a mente de pessoas e ensinar as pessoas a conseguirem ter esta visão semelhante à minha. Ok, muito interessante. Eu gostaria de saber de onde é que surge esta veia por neurologia e mudança comportamental? Quando é que surge? Como é que surgiu? Eu decidi fazer neurologia porque, primeiro, eu amo desafios. E todos os médicos têm medo da neurologia e do sistema nervoso porque desde as aulas que nós tivemos de neurologia sempre foi, ou aparentava ser muito difícil. E eu assumi isto desde a faculdade como um desafio, sendo neurologista. Segundo, porque somos raros, somos muito poucos. Eu sempre digo que tem pessoas que podem morrer sem nunca conhecer um neurologista, porque imagina que todo o país somos cerca de 11. É muito pouco, pelo nível de populacional que a gente tem. Só 11 neurologistas só? Moçambicanos. Ok. Temos apoio de 1 ou 2 estrangeiros, mas ainda é muito pouco. É pouco, sim. Então, eu já tinha esta visão antes, quando eram 4 ou 5. Ok. E eu já me espelhava 4 ou 5 anos depois da minha formação, como é que seria a neurologia. Neurologia, para mim, é uma área que as doenças que acarreta
traz-me muitos desafios. Por aquilo que é a capacidade do nosso sistema de poder responder. Algumas doenças são doenças que não têm cura, outras que têm a característica de ter a resposta também muito lenta, e outras por desconhecimento das pessoas. Por isso que logo no início, antes de me tornar neurologista, comecei com vídeos no YouTube, que é para informar as pessoas, terem conhecimento que é a neurologia, quais são as doenças relacionadas à neurologia. Ok, muito bem. Gostaria que falássemos um pouco deste tema que é a neurologia. Explicar resumidamente o que é a neurologia para que as pessoas percebam também, quem não sabe, né? Ok. Neurologia é uma área da medicina, é uma subespecialidade que trabalha com o cérebro, ou seja, sistema nervoso. Estamos a falar do cérebro e da coluna, onde tem a medula espinhal. Ok. Maioritariamente das doenças do cérebro que nós lidamos é o AVC, epilepsia, dor de cabeça, a insônia, doenças degenerativas como a doença de Alzheimer, o Parkinson, entre outras doenças que no nosso meio são raras, mas estas nós encontramos com mais frequência. E quando é que, vou dar um exemplo, quando é que um paciente apercebe-se que tem um problema neurológico, acho que disse assim, como é que um paciente apercebe? Só tem que consultar a um neurologista. Como é que ele se apercebe que eu tenho esse problema e assumo que eu tenho que ser tratado por um neurologista? A maior parte dos pacientes vêm referidos das outras consultas. Por quê? Porque são poucos os casos que as pessoas têm conhecimento a priori que precisam do neurologista. Okay. Alguns são, por exemplo, dor de cabeça que já passa 3 meses. O médico percebe que não consigo controlar e isto precisa de um especialista da área. Okay? Epilepsia, por exemplo. Logo no início, com o diagnóstico, os colegas logo que identificam também encaminham. Mas também já tem pacientes com conhecimento. Ok. Que já sabem que se é epilepsia eu procuro por um neurologista, não consigo dormir, procuro por um neurologista, tive um AVC, quero um especialista da área. Há 5 anos atrás e hoje eu vejo o autoconhecimento, busca de conhecimento por parte das pessoas tende sempre a melhorar. Okay. As pessoas já têm conhecimento qual é a especialidade da doença que têm. Agora, o sistema nervoso tem uma característica interessante. Quando tem alguma disfunção, dá-nos logo sinais. Okay. Por exemplo, o AVC, o simples fato de termos uma lesão em alguma área funcional do cérebro, dá-nos sinal. Okay. O primeiro pode desviar a boca, podemos ter alteração do equilíbrio, podemos ter debilidade no braço ou na perna. Então, sempre vai nos dar algum sinal de disfunção naquela área. Ok, muito interessante. No caso da epilepsia, corrija-me se estiver errado, é aquela doença em que a pessoa não se apercebe e de repente perde os sentidos? São as ditas convulsões, né? Ok. Existem crises não convulsivas e crises convulsivas. As não convulsivas acontecem em jovens. Por exemplo, a crise de ausência, em que está na sala de aula, no meio da aula, está a conversar com alguns colegas e de repente tem um pause. Ok. E depois de 1-2 minutos volta. Não se apercebe onde parou a conversa, mas tenta dar continuidade com a conversa. Se chama-se crise de ausência. Agora existe a outra que é mais conhecida, que é a crise convulsiva, em que a pessoa tem movimentos involuntários do corpo, que muitas vezes perde a consciência, e ao perder a consciência também pode estar associado a relaxamento do esfíncter, ou seja, urina-se ou tem relaxamento do esfíncter retal também ao mesmo tempo. Ok. E a epilepsia, essa já é a minha questão pessoal, tipo uma curiosidade pessoal. A epilepsia tem cura? Depende da causa. Se o paciente, por exemplo, teve um AVC, naquela área onde teve esta ferida, ao cicatrizar, nós já esperamos que terá um AVC, já esperamos que terá uma epilepsia secundária ao AVC, que é muito frequente agora. Sim, eu tenho acompanhado alguns casos, por isso é que faço essa pergunta, porque acredito que as pessoas também querem saber. Esse tema epilepsia é algo que eu tenho visto ultimamente acontecer várias vezes com várias pessoas e é um problema que eu não conhecia, então por isso pergunto da cura, existe cura para esse problema?
Depende muito da causa. Existe uma epilepsia que acontece, nós estamos habituados em crianças, por causa do parto, a asfixia que acontece, criança demora a chorar, criança tem dificuldade em respirar, aquela alteração, quando é criança, nós começamos a perceber mais tarde, porque deixa alguma sequela no cérebro. Nosso cérebro precisa de oxigênio, precisa de água, precisa da alimentação, que é açúcar. Na falta desses três, ou redução desses três, causamos uma lesão, que essa lesão pode ser permanente. E uma vez tendo uma lesão permanente, nós já sabemos que vamos ter epilepsia em algum momento da vida, mas depende muito da localização da mesma lesão. O AVC já é esperado. Teve o AVC, em algum momento da vida pode ter crise convulsiva desencadeada daquela área onde tem aquele problema. É algo novo que estou a aprender também aqui e que gostaria de saber como é que tem sido o atendimento aos seus clientes, como é que é, tem aderência, não tem, como é que é a ligação com os seus clientes, o acompanhamento, né, nesse caso. Depende muito, eu sempre digo, em cada consulta é 50%, 50%. Eu divido a minha responsabilidade com o doente. Por quê? Porque a minha responsabilidade é dar a medicação, dar orientação. 50% é a responsabilidade do próprio doente. Seguir as orientações, cumprir com a medicação e evitar aquilo que são gatilhos que podem desencadear crise, por exemplo, que podem desencadear qualquer situação. Então, eu divido 50-50 e os meus pacientes já sabem, eu aqui falhei. É a tua responsabilidade naquilo. Nos 50 dele. Exatamente. A minha responsabilidade, eu cumpri. Se tiver algum problema, eu altero. Eu aceito que aqui tem algum problema e eu modifico, mas a tua responsabilidade eu não consigo fazer. Quais são os maiores desafios que enfrenta neste ramo, nesta profissão? Neurologia é uma das áreas que eu digo área negligenciada. Por quê? Porque nós temos dificuldade de quase tudo. Temos conhecimento, mas não temos equipamento, não temos medicamentos acessíveis para determinados tipos de doença. Muitas vezes recorremos ao sistema privado, mesmo assim, uma grande carga dos pacientes que atendemos está no sistema público e sem condições financeiras. Então, para nós é complicado, de nada adianta eu diagnosticar se eu não consigo tratar. De nada adianta eu pensar em um diagnóstico, mas eu não conseguir confirmar. É um dos grandes desafios, nem só em neurologia, mas diversas áreas, são as limitações que nós temos dentro do nosso sistema, mas dentro daquilo que é a nossa possibilidade, nós tentamos sempre poder ajudar os pacientes. E graças a Deus, não tive nenhum paciente que não conseguia chegar ao diagnóstico e não consegui dar tratamento específico para poder ajudar, apesar desses todos os desafios. É isso que eu ia perguntar a seguir. Gostaria que falássemos um pouco de algum cliente que mais lhe marcou. História de algum cliente que mais lhe marcou, não? Tenho uma paciente que vinha com recorrência por dor de cabeça. Dor de cabeça e insônia. Institui o tratamento, mas não passava. E sempre dizia, doutora, os seus medicamentos não funcionam. E eu decidi mudar de tática e conversar com a paciente. E eu descobri que tinha ansiedade e, além da ansiedade, sofria, a insônia era desencadeada pela situação familiar. Morava com uma sobrinha e ela sempre despertava durante a noite porque o seu marido sempre molestava a sobrinha no quarto. Então tinha que acordar para ter certeza se ele foi realmente à casa de banho ou foi ao quarto da sobrinha. Então era uma situação, na verdade a insônia dela não era uma insônia sem causa aparente. Ela ficava com insônia porque tinha que estar acordada para poder controlar o movimento do seu parceiro. Havia um motivo que lhe deixava acordar. Havia um motivo. E por causa desta insônia, não conseguir dormir, ela tinha dor de cabeça. Desencadeada pela insônia, nós chamamos de dor de cabeça residual.
e tinha muita sonolência ao longo do dia e menos produtividade no trabalho. Então, Não a havia causa... foco nenhum. Exatamente, a causa era essa. Quando ela decidiu levar a sobrinha para a casa da mãe, começou a dormir melhor. Ok. E não precisei de nenhum medicamento. Então, a mim marcou porque passei a ter muita atenção em alguns aspectos, principalmente quando temos casos de que a pessoa aparece com frequência e que aquilo que a gente instituiu não funcionou. Então, isso chama a atenção que nós estamos no caminho errado. Temos que buscar outras alternativas e ter outra visão em relação ao mesmo problema. Falou-me que precisou de ter uma conversa com a paciente. Poderíamos dizer que a psicologia também entra nessa profissão? Ou tem a ver com a mudança comportamental? É assim, nós fomos formados em psicologia, tivemos como cadeira, mas nem todo profissional de saúde usa psicologia nas suas consultas ou com o paciente. Depende de indivíduo para indivíduo. Quando é que eu me apercebi que havia necessidade? Quando eu notei que tinha muitos casos de ansiedade, muitos casos com problema no relacionamento, que o meu medicamento não funcionava. Ok. E eu dei-me a oportunidade de estudar mais e perceber melhor. Aprofundar. Exatamente. E hoje eu sinto-me feliz porque eu consigo identificar o problema e encontrar a solução que seja uma solução mais abrangente. Okay. Nem só medicamentosa, mas também na mudança de comportamento, encontrar ou identificar os fatores que geram aquela situação. Ok. Bom. E a mudança comportamental dá sinais de que tu precisas de ter um especialista a acompanhar a tua mudança comportamental ou existem sintomas? Como é que é? Os meus clientes ou pacientes em mudança comportamental, eu identifico muitas vezes na consulta que apresenta ansiedade, que tem a tendência de não aceitar a realidade, não aceitar aquilo que vive, não aceitar o problema que tem. Então, há necessidade sim de mudar. E alguns buscam porque notam que precisam de mudar a sua abordagem sobre a vida, a abordagem sobre o seu relacionamento, a abordagem sobre alguns conceitos que têm sobre si. Okay. Alguns têm um estigma sobre o seu corpo. Alguns têm alguma ferida emocional que impede de progredir no trabalho. Então, ou seja, gatilhos. Exatamente. Okay. Então, a única forma de poder sanar ou ultrapassar é mudar a sua própria visão. Então, temos que mudar o nosso comportamento, a nossa visão em relação ao problema para encontrarmos a melhor solução. Muito bem. Fugindo um pouco agora desse tema, qual é a definição de sucesso para a Janina? Para mim, sucesso é ser feliz com o que a gente faz. Eu uso sempre e ensino os meus pacientes, busquem prazer em tudo que vocês fazem. Porque quando nós temos prazer, nós não notamos o sucesso, nós só visualizamos o resultado. E olhamos para o resultado com um brilho, porque aquele resultado é nosso. E tudo que eu faço, eu aprendi a fazer com gosto. O que não me dá prazer, eu não faço. Por quê? Porque não estarei a ser eu e não hei de alcançar nenhum sucesso porque eu não gosto de fazer aquilo. Recordo quando nos conhecemos da primeira vez, estava no lançamento do seu livro O Mudo Um Perco. Esse livro marcou muito porque eu li e absorvi muita informação e conhecimento através dele. Por isso é que falo dele agora. Qual é o motivo para teres dado esse nome e como é que surgiu essa ideia de lançar um livro? Eu já escrevia desde os 14 anos, mas não escrevia sobre a vida, escrevia sobre o que eu sentia. Mas quando comecei a deparar-me com diversas histórias, eu percebi que eu não tinha nenhum problema. As pessoas é que tinham problemas e não sabiam visualizar a solução de seus problemas. E desta forma, comecei a escrever sobre desenvolvimento pessoal. Ia olhando, por exemplo, as histórias dos meus pacientes e eu ressignificava uma forma de poder ajudar ou escrever sobre a minha visão naquela situação.
E eu fui percebendo que era muito recorrente. As preocupações eram as mesmas. E fui organizando em capítulos do livro. Os meus livros têm uma visão, mas para mim é uma missão. Os meus livros têm a missão de ajudar ou criar uma terapia pessoal de autoconhecimento. Porque nós somos a melhor farmácia para poder resolver os nossos problemas. Então, se eu tenho a capacidade de perceber, ter autoconhecimento sobre o meu problema, eu encontro a solução. E os livros vêm mesmo para isso. Se eu tenho dificuldade de procurar por um psicólogo, ao ler o livro, eu identifico o meu problema e eu sinto que está na hora de eu procurar por ajuda. Está na hora, por exemplo, de encontrar por uma solução, de mudar a minha visão, para ter estratégias diferentes. E eu me mudo, eu me perco, é esta visão. Nós temos todos os dias que fazer escolhas. Ou vamos, ou ficamos. Então, se é para ir, nós devemos nos ressignificar. E mudando de estratégia, mudar a nossa visão, nós estamos a mudar. Ou nos perdemos. Porque se nós não vamos e nós ficamos, nós vamos perder o caminho certo. Nós não vamos conhecer o caminho. Então, por isso que este título é para trazermos esta segurança que se nós estamos perdidos, nós ainda podemos mudar. Existe mais um caminho. Exatamente. Ok. Muito, muito interessante. É por isso que eu disse que o livro impactou mesmo. Eu li e absorvi muita coisa que acontece no nosso dia a dia mesmo e há lá soluções. Para quem não conhece, quem não tem o livro, como é que faz para aderir ou para ter o livro sem dar essa possibilidade? Neste momento tem a segunda edição disponível no Bookzone. Ok, muito bem. E a Nina tem visto, também tem acompanhado, tem estado ligada a várias causas ligadas a mulheres. Qual é o seu principal propósito? Primeiro porque sou mulher. E segundo, eu fui aprendendo com o tempo o valor de uma mulher. O valor de uma mulher em casa, o valor de uma mulher na sociedade, como mãe. Nós temos várias facetas e poucas de nós conhecem o seu verdadeiro valor. Por isso que é muito importante nós chamarmos a atenção, chamar a realidade a cada mulher e perceber que tu também brilhas. Tu também tens capacidade. Não é que não tens oportunidade. Tu precisas de encontrar a tua essência, buscar ou criar oportunidades de te conhecer. Porque muitos de nós esperamos ter para experimentar. Nós devemos experimentar para ver se vale a pena ter. Exatamente. Ok. E como é que é o como é que eu posso dizer? Como é que as pessoas, como é que essa organização é feita? Se as mulheres têm aderido? Como é que é feita a campanha? Como é que é a organização? Como é que é dos eventos e tal? Como é que vocês fazem? No início, quando eu lançasse, muitas mulheres identificavam-se e buscavam por ajuda. Mandavam uma mensagem pelo BM. Quando eu organizei o meu primeiro workshop, eu não tinha muita segurança, porque era o meu primeiro workshop. Sim. E eu percebi que tenho realmente muita aceitação, porque vou tocando em algumas feridas e as pessoas absorvem em silêncio. Por isso que o evento ficou lotado. E eu senti-me lisonjeada, privilegiada e, acima de tudo, abençoada. Porque isto mostra que eu estou no caminho certo. Estás a impactar vidas. Exatamente. O mesmo aconteceu no lançamento. Mas de um tempo para cá, eu vou recebendo mais homens. Isso a mim alegra. Por quê? Porque os homens já começam a perceber que precisam de ajuda. Começam a identificar os seus próprios problemas e notam que é um momento de mudança. E realmente é muito difícil poder mudar a mentalidade do homem. Sim, sim. Sendo homem, Confirmo. tem conhecimento que para pedir ajuda é muito difícil. Face também ao elevado número de suicídios que acontece mais em homens que em mulheres, a busca de ajuda é a melhor solução. Porque nós todos somos imperfeitos,
todos nós vamos morrer aprendendo. Então ninguém sabe melhor do que o outro, ninguém erra mais do que o outro que não possa aprender com os seus erros. Okay. A Yanina, nos dias de hoje, sente-se uma mulher realizada? Sinto-me realizada porque até o momento, olhando, fazendo uma retrospectiva de onde eu estava e de onde eu estou, sinto-me realizada. Mas ainda não cumpri a minha missão. Que esta missão vai até o último dia da minha vida, sim, que é continuar a impactar, que é continuar a formar pessoas para formarem as outras pessoas, que aprenderem a identificar problemas. Ok, muito interessante. As palestras, como é que tem sido? Tens feito muitas palestras? Pensas em fazer algo maior, internacional? Pensas em fazer palestras internacionalmente? Como é que está esse projeto das palestras? Tenho, sim, projeto, mas para cada fase da nossa vida nós precisamos de treinamento, organizar as estratégias. Nesta fase eu estou numa fase de treinamento e reorganizar as minhas estratégias, porque para chegar a um mercado maior nós temos que ter uma visão maior e ter uma preparação ao nível daquilo que nós almejamos. Então estou numa fase boa agora de organização, mas sempre que tenho a oportunidade de participar em alguma palestra, assim eu faço. E depois do primeiro workshop, claramente que viste que lotou, então deu-te mais forças para fazer mais, e depois do primeiro depois do primeiro vieram mais, como é que foi? Depois do primeiro evento, por acaso tive a intenção de preparar o segundo, mas até agora não está como eu quero. Ok. Porque para mim não é só realizar um evento. Para mim, o que é que este evento vai trazer de diferente? O que é que este evento vai impactar na vida das pessoas? Por isso que eu disse que estou numa fase de preparação, que é para tentar perceber quais são as fragilidades por parte das pessoas que mais me procuram, que é para organizar algo que vai fazer diferença na vida de cada um deles. Então estás nesse processo ainda. Então eu ia te perguntar quais são os planos e as metas que tens, mas acredito que está estou tudo... nesse processo. Assim que eu retomar, com certeza será algo impactante, porque sinto que estamos numa fase de transição. Já recebo mais homens que mulheres, antes trabalhava muito mais com mulheres, vejo que a dinâmica também de busca não é só em adultos, agora tenho mais jovens e adolescentes, então para poder organizar algo, vai em dependência deste nicho do número de preocupações, porque cada evento meu, cada passo que eu dou é para resolver problemas. Muito certo. Eu vejo muitos conteúdos seus que tipo são bem demonstrados, com exemplos e tudo mais. Como é que as pessoas fazem para aceder às suas páginas e poderem disponibilizar-se desses conteúdos que têm muito valor, né, para eles? Pelo Instagram, Yanina Writer Oficial, pelo Facebook, Yanina Writer, LinkedIn também, com o mesmo nome, pelo YouTube, que é Yanina Writer, e também pelo site www.yaninawriter.com, onde tem cursos gratuitos, tem lá um livro também gratuito, e pode interagir e também agendar consultorias lá. Ok. Lá também marcam as consultorias e também. Mais, ok. Copiaste aí? Easy. Vamos deixar ficar aí embaixo, né? Gostaria de deixar ficar aqui um conselho para os nossos jovens empreendedores que estão aí na batalha também e que assistem-nos, acompanham-nos e veem-te como uma referência e como exemplo, né? Gostaria de deixar ficar um conselho para eles, para não desistirem da luta. Eu sempre dou o exemplo da gravidez. Se nós temos que esperar 9 meses para nascer, é porque faz parte de um processo de formação. E nós também, ao longo da vida, nós passamos por um processo até ter formação completa. Nós temos que treinar, temos que nos preparar como deve ser para aquilo que nós almejamos. Muitas vezes nós queremos resultados imediatos e nós não estamos preparados pelo processo. Como eu disse há pouco,
Eu estou numa fase de treinamento, porque eu senti que tenho algumas fragilidades, preciso me preparar, preciso ganhar algumas valências em algumas áreas, porque muitos de nós pegamos nos nossos pontos fracos e trabalhamos neles. Ok. E esquecemos que temos pontos fortes, Sim. que também devemos trabalhar neles e pegar neles, melhorar a nossa capacidade, melhorar as habilidades para conseguirmos conquistar o que a gente quer, porque vamos perdendo muito tempo pegando em pontos que vão investir em pontos que vamos investir muito tempo, muita energia e não vamos ter resultados esperados. Falando da epilepsia, né, como tocamos neste assunto, há casos também que já ouvi falar que falam que tem muito a ver com casos espirituais, alguma coisa a ver com a família que fez, não fez. Tem recebido esses casos ou como é que acompanha esses casos? É muito frequente porque a grande parte dos pacientes que procuram por consulta médica passam primeiro pelo tratamento tradicional. Porque nós estamos mergulhados numa sociedade, numa cultura que nós temos algumas regras a seguir. E realmente é conhecida como doença da lua, doença espirituosa, mas é um trabalho que nós devemos fazer todos os dias. Ainda bem que estamos a falar do tema aqui, que é para cada um perceber que quanto mais cedo buscar por ajuda, nós evitamos que tenham sequelas maiores, porque cada crise que nós temos, nós vamos gerar uma área com maior problema na concentração, na memória, na atenção, e quanto maior também tiver crises sequenciadas, pode entrar em coma ou morte. Então, é muito grave. Imaginemos que nós temos um fio elétrico em casa, que aquele fio não está isolado, por exemplo. Vai gerar um curto-circuito. E o que acontece? É um curto-circuito. E quanto mais curto-circuito nós temos, maior risco de explosão da nossa casa. Sim. O cérebro funciona da mesma forma. Quanto maior número de crises tiver, menos será a capacidade dele responder a qualquer situação. Vai gastando. Exatamente. Muito bem. O caso da insônia. Tenho acompanhado também que há pessoas que tomam medicamentos para dormir. A doutora também usa isso como uma solução ou nem por isso não devemos fazer isso? Depende da causa da insônia. Existem alterações da insônia, aliás, existem situações em que nós temos uma insônia de causa primária por alteração de hormônios importantes. Aí nós devemos tratar de forma específica, mas existem alguns casos que nós devemos dar de uma forma periódica para permitir que a pessoa resolva os seus problemas. 90% das insônias que eu recebo têm relação com ansiedade, com depressão, com problemas no relacionamento e não necessariamente uma insônia que necessita de um tratamento por um período prolongado. Ok. Esse é o grande dilema que nós temos. Nós não assumimos a responsabilidade em cada situação que nós temos da vida. Se eu assumo a responsabilidade que as minhas preocupações eu tenho que resolver para que não me cause doença, eu evito mais de 90% destas consequências. Esta semana recebi um jovem que teve paralisia das pernas. Chamaram porque pensaram que tivesse um tumor, tivesse alguma coisa a nível da coluna. Na verdade, não. Surgiu depois de um descontentamento com a mãe. Ok. Já sofria de depressão, já chorava, mas não tinha apoio, não conseguia abrir-se a ninguém. Comecei a fazer o tratamento para a depressão e passou a andar. Não foi um milagre, foi a aceitação que teve dos problemas e resolver os seus próprios problemas. Ele a visão deixou diferente. de andar e conseguiste resolver esse problema. O problema de não andar não é a questão. O problema real é o bloqueio mental que teve de algumas situações que o nosso cérebro vai nos dando sinais. Sempre dá-nos sinais. Que aqui alguma coisa não está bem. A insônia é o primeiro sinal. Ok. Tens que resolver os teus problemas. E nós ignoramos. Vai dar-nos dor de cabeça. Eu acho que tenho um tumor na cabeça. Não tem nada a ver. Resolve o teu problema. Começa com formigueiro nas mãos. Eu acho que está a piorar esta situação. Formigueiro nos pés, cansaço, sonolência durante o dia.
o problema não são estes sintomas. O problema é aquela situação que tu estás a negligenciar resolver. Vais procrastinando e vai te gerando mais sintomas. E chega a essa fase em que já não consegue mobilizar o braço, não consegue mobilizar a perna. Já vai negar, recusa. Exatamente, porque o corpo vai arranjar formas mais agressivas para te dar esse sinal. Okay. Alguns têm vertigem, alguns têm queda, que alguns pensam que se trata de uma convulsão, mas não tem nada a ver, porque o cérebro foi dando sinais e vai aos sinais mais agressivos para ver se tu consegues dar atenção e resolver os seus problemas. E resolver os problemas, assim, porque vais adiando, vais procrastinando e vai crescendo o problema. Exatamente. Muito, muito interessante. Uma curiosidade também, o apelido da writer provém das suas profissões? A writer foi criado pela minha irmã. Ok. Porque na altura eu escrevia muitos poemas e ela viu no Instagram, creio eu, alguns autores que iam colocando lá, fazendo post de frases, de poemas. Disse, olha, por que não colocas Irina Writer numa página e que as pessoas percebem que ali é só sobre o que tu escreves? Ok. Por acaso gostei. E ficou bem, combinou? Por acaso gostei e tornou-se agora a minha marca, o nome da minha empresa. E eu amo o nome. Não que eu não goste do nome que os meus pais deram, mas eu identifiquei-me mais por aquilo que eu me tornei agora. Dá para notar que tem a ver com o que fazes mesmo, o apelido, então encaixou bem. Então, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Para mim é tudo. Bebi muita informação aqui, tenho a certeza que quem está em casa também vai beber muita informação. Foi muito bom, foi um prazer ter-te aqui conosco. Agradecer-te mais uma vez e que venhas mais vezes, né? A porta está aberta para mais entrevistas. Obrigada. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um episódio. Fiquem ligados, subscrevam o canal, sigam as páginas da Yanina, sigam as nossas páginas e fiquem atentos que vem muita coisa boa aí. Vamos ficar com aquela forma como acaba sempre o episódio. A nossa convidada vai dizer hasta em 1, 2, 3. Hasta! Cansado de limpezas? O tempo é muito curto para limpar a sua casa ou escritório? Selecta Wash. Serviços de limpeza profissionais e proativos. Nossos serviços são limpezas de casa, limpeza de escritórios, alpinismo, limpeza industrial e supermercados e muito mais. Poupe seu tempo, poupe seu dinheiro, poupe seu trabalho. Selecta Wash. Serviços de limpeza profissionais e proativos. www.selectawash.com. I started with confusion, now we make it easy. My drip on easy, it's smooth as in Tweety. And we go way back quando a malta jogava bola. I kick different paths, we connect us quando o destino está na hora. Sincronização, apoio, vibração. You feeling me, I'm feeling you. Nah, no homo. Now back to our convo. Open up like mansions in a condo. Many stories, many flows. Different cultures, different views. Only one me, only one you. Muita opinião, pouca fé. Too little love, too much hate. No loyalty, like ain't that a trait? Wait, what? But I got the bars for your barriers. I take them and I bury them. You are now tuned into Pod Better 33. Turn up, fala mais sobre ti. Fala. Yeah. We getting twisted like some light bulbs, boy. Now we lit. I swear I'm tagged, I'm feeling like it, yeah, I'm the shit. We like some flowers, boy, looking for some dirt to grow from. We climbing mountains, boy, you know I turn to go for him. I go for him, I'm at his neck like some vocal cords. Hey, I stretch it, hey, I stretch my vocal cords, you know I'm pulling on the cords. I count it up, I run it up, what's my total score? I'm coming from the core, you know, out the top door. I'm letting out the self-esteem, I'm blowing out some steam. I'm showing green, I pick my screen, yeah, I pick my scene. I give your cut, I cut you out, either way I'm out. Hear it from my mouth.